Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, vamos ler dos versículos 19 a 22, mas ao longo da palavra leremos outros textos também, a maioria aí dessa porção das Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, ou seja, ao morrer, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabodes, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Esse é um episódio muito triste da história de Israel, que está conectado àquele episódio sobre o qual eu falei na semana passada. Se você estava aqui na semana passada, me ouviu ministrando sobre o dia em que Davi trouxe de volta a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus e que estava longe de Jerusalém, e a volta da Arca da Aliança provocou um verdadeiro avivamento. Aqui esse texto que lemos fala justamente de um tempo anterior, quando a arca foi tomada pelos inimigos, pelos filisteus, quando a glória se foi de Israel. E aconteceu de uma maneira muito trágica, porque sacerdotes do Deus Altíssimo que haviam desonrado o altar morreram no campo de batalha. Eu me refiro a Eli e a seus filhos, Ofni e Finéias. E quando a notícia da morte desses homens chegou, essa mulher, que era esposa de Finéias, esposa, portanto, de um sacerdote, quando ouviu a notícia de que seu sogro e seu marido haviam morrido, ela, grávida, deu à luz um filho. E ela também morreu naquele parto. Mas antes de morrer, deu o nome àquele menino. E o nome foi Icabodes. Icabodes significa: foi-se a glória de Deus. Perdemos a glória de Deus. E tudo isso aconteceu porque a presença de Deus não foi bem tratada. Sobre isso que eu quero falar com você. Eu peço que você abra o seu coração. É uma palavra séria. Talvez haja pessoas aqui que estão pela primeira vez pisando numa igreja. E há igrejas, então você que está conosco pela primeira vez, ou que começou a vir agora, você vai ter uma noção de quão sério nós queremos levar a vida cristã. Manifestar a glória de Deus, como eu falei na semana passada, é o grande chamado da igreja. Nós estamos aqui para isso. Nós somos um povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva dele entre as nações da terra. Nós, os que fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós, os que entramos pela porta e nos convertemos a Cristo, nós fomos chamados por Deus para um propósito. Não faz sentido estarmos domingo após domingo num lugar como esse, cumprindo ritos religiosos, simplesmente assistindo reuniões e ouvindo pastores pregar. Nosso chamado vai para muito além disso. O Senhor quer que nós recebamos a sua glória, a sua presença, e que nós revelemos a sua presença à nossa geração. Esse é o grande chamado da igreja. E a glória de Deus sempre vem por meio de um sacerdócio. Talvez você não tenha plena consciência disso, mas no dia em que você se converteu a Cristo, no dia em que você confirmou sua aliança pelo batismo, e que você foi inserido no corpo de Cristo, a igreja, você se tornou um sacerdote do Deus Altíssimo. Vou dizer de novo, você, desde a sua conversão, se é que você se converteu,
você se tornou um sacerdote de Deus. A maioria dos crentes não tem uma consciência profunda disso, mas é o que nos ensina a palavra. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 5 e 9, ele fala disso. Está escrito também: vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mais adiante ele diz: vós, porém, sois, preste atenção, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma palavra endereçada à igreja, àqueles que servem a Cristo. Nós somos, segundo a revelação que o apóstolo Pedro traz, nós somos uma raça no meio das raças. Somos uma raça escolhida por Deus, eleita, e fomos feitos sacerdócio real. E como é importante que nós tenhamos consciência do sacerdócio, porque os sacerdotes são aqueles que cuidam das coisas sagradas. Você foi alistado por Deus, santificado por Deus, para cuidar das coisas sagradas. Não há nada mais sagrado do que a presença de Deus. Quantos concordam? Então, nós somos chamados a cuidar da presença de Deus, a honrar a presença de Deus e a revelar a presença de Deus, porque um sacerdote tinha e tem essa missão. E nesse tempo dos juízes, do texto inicial que lemos, os sacerdotes não foram fiéis. O Senhor sempre amou o seu povo e o Senhor sempre deseja manifestar a sua bondade. Porém, naqueles tempos, quando o sacerdote principal se chamava Eli e os seus filhos ministravam com ele, ainda não havia o templo em Jerusalém, nós estamos na época dos juízes, e a casa de Deus estava estabelecida em Siló, numa tenda chamada Tenda da Congregação, onde a Arca da Aliança repousava, e onde esses homens ministravam diante do Senhor. Porém, a vida desses homens, principalmente de Hofni e Finéias, foi tão indigna, foi tão desonrosa, foi tão divorciada do que Deus espera, que finalmente o Senhor se foi. Ele permitiu que os inimigos levassem a arca, que não era só um móvel, porque na verdade isso era um símbolo, era um sinal visível da presença de Deus. A presença de Deus se apartou do meio de Israel por conta de um sacerdócio infiel. E sabe, se há alguma coisa que nós devemos temer, se há uma preocupação que nós devemos ter com constância em relação à nossa própria vida, eu devo ter em relação à minha vida, e devo ter em relação à sua vida, porque afinal de contas Deus me chamou junto com outros homens e mulheres para pastorear essa igreja, é que nós estejamos preparados para manter e fazer crescer a presença de Deus em nosso meio. Que o nosso coração se alinhe com a vontade de Deus e que nós fechemos todas as portas que possam estar abertas para que a desonra acabe, se eu posso usar essa palavra, afugentando o Senhor. Eu quero mostrar para você, identificar no sacerdócio representado por Eli e seus filhos, as posturas desonrosas que não estavam só lá naquele tempo distante, mas que muitas vezes encontramos também no meio da igreja. Por quê? Porque dessa geração sacerdotal nasceu Icabod. Porque dessa geração sacerdotal, o resultado foi a perda da presença de Deus. Talvez você diga, mas pastor, nós vivemos num outro tempo. É verdade, vivemos num outro tempo, estamos debaixo da graça. Mas sabe, Deus continua o mesmo, Deus continua santo. Isso é uma coisa triste, é você chegar a um lugar, entrar numa casa, entrar num templo,
ou se encontrar com uma pessoa que já carregou a glória de Deus e não carrega mais. É muito triste isso. Talvez você tenha essa oportunidade um dia de fazer um passeio pela Europa. A Europa foi um lugar de muitos avivamentos. A Europa foi um continente onde o cristianismo dominou por bom tempo e avivamentos tremendos irromperam por aquelas nações. Mas hoje em dia, se você visitar a Europa, a maioria dos seus países, inclusive aqueles que foram berço de avivamento, como Inglaterra, Alemanha e tantos outros, você vai encontrar lugares vazios da glória de Deus, templos que não passam de edifícios mofados, sem gente, e se tem algum remanescente ali, você não sente a presença de Deus. Alguns desses templos se tornaram cinemas, boates, muitos casas noturnas, porque a glória se foi. A Europa se define hoje como um continente pós-cristão. Talvez não precise fazer uma viagem, entrar na casa de uma pessoa que já conduziu a presença de Deus, que já manifestou e que depois, por algum motivo, desonrou o Senhor e se afastou dele. É tão triste, é tão triste. Então, nós precisamos aprender sobre isso. E quando nós lemos o relato bíblico sobre o comportamento desses sacerdotes, nós temos uma noção do que nós não podemos fazer. Que tipo de situação precisa ser extirpada da nossa vida, arrancada de nós, todas as portas fechadas, para que nós não vivamos a mesma experiência de gerar na nossa geração um Icabod. E eu quero mostrar para você algumas coisas. Se você está com a sua Bíblia, ou se preferir acompanhar aqui no telão, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, começamos a ter uma noção aqui de quem eram esses homens, esses sacerdotes. Diz assim: os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam a Deus. Chocante, não? Pessoas que viviam do altar, que viviam para o altar, pessoas que cresceram na igreja, pessoas que sabiam tudo acerca de Deus, da doutrina, da teologia, da lei do Senhor. Mas a Bíblia diz que esses homens eram homens ímpios e que não conheciam a Deus. Eu quero começar tocando nisso, porque eu creio que daqui nasceram todas as outras distorções de suas vidas. Sabe, queridos, para trazer a glória de Deus, nós precisamos nos envolver com Deus. Conhecer a Deus é muito mais do que frequentar uma igreja. Conhecer a Deus é muito mais do que aprender sobre Ele, ter convicção de certas doutrinas, dogmas, tudo isso é importante. Mas conhecer a Deus implica em nós gastarmos tempo com Ele, em nós nos relacionarmos com Deus como uma pessoa, e eu diria, nos relacionarmos de tal maneira que nós nos apaixonemos mais e mais pelo Senhor. Uma geração que vai manter a glória de Deus precisa ser uma geração apaixonada. E você não vai se apaixonar por um Deus sobre o qual apenas você ouve falar. Não é o meu papel como pregador e como pastor substituir a sua experiência. Eu estou aqui para estimular você, eu estou aqui para exortar você, mas nada substitui a experiência pessoal de alguém com o Senhor. E o que eu quero estimular na sua vida nessa noite é que você mergulhe em Deus, que você o conheça mais, que você experimente, que você sinta o cheiro do perfume da glória na sua vida. Porque isso é muito, mas muito, 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 muito mais do que religião. E quando nós nos apaixonamos, quando nós conhecemos, quer dizer que essa é uma estrada sem fim, porque Deus é infinito, as suas riquezas, as riquezas da sua glória vão sendo reveladas à medida que nós buscamos. É por isso que Oséias, profeta do Senhor, certa vez escreveu, capítulo 6, versículo 3 do seu livro: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva
a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. O estímulo do profeta aqui é: conheçamos e prossigamos, não pare, não se satisfaça, não ache que o que você tem de Deus é o suficiente. Ele quer revelar mais da sua riqueza, da sua glória. E se você entrar por esse caminho de busca, se você cultivar a presença de Deus, não tem jeito, seu amor por Ele vai crescer. E se o seu amor por Ele crescer, será muito mais difícil que você desvie os seus passos, que você viva uma vida indigna. Boa parte das pessoas que estão pecando na igreja, que estão ofendendo a Deus, o estão fazendo porque ou não amam o suficiente ao Senhor, nunca tiveram uma experiência profunda com Ele, ou tiveram, mas abandonaram. Como não há muitas semanas eu também ministrei aqui, abandonaram o seu primeiro amor. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, ele define o caminho que nós devemos fazer. Diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu acho que eu posso parafrasear esse texto da seguinte maneira: se você quer viver, e precisa querer, de modo digno do Senhor, se você quer que a sua vida seja do inteiro agrado de Deus, se você quer frutificar em toda boa obra, quem quer essas coisas aqui? Bom, há um caminho: você precisa crescer no pleno conhecimento de Deus. Você não vai ter essa bênção se você não conhecer ao Senhor. Então, começamos aqui mostrando que esse sacerdócio que não conhece a Deus, que não se envolve com Deus, que não se apaixona por Deus, que trata a Deus apenas como um compêndio doutrinário, esse sacerdócio não consegue segurar, muito ao contrário, ele vai começar a manifestar a sua carnalidade, porque nós só conseguimos ser pessoas espirituais se nós andarmos no Espírito. É o que o apóstolo Paulo fala: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da vossa carne. Não tem jeito, ou você anda no Espírito, ou você conhece a Deus, ou você vai ser uma pessoa carnal, e uma pessoa carnal não mantém a glória, às vezes a bloqueia. A partir desse coração divorciado de Deus, esses homens passaram a ter atitudes terríveis, e uma delas foi a imoralidade sexual. Diga comigo: imoralidade sexual. Veja o que a Bíblia diz acerca desses rapazes. 1 Samuel 2:22. Eli era já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Percebe? Esses homens eram sacerdotes, mas eles estavam completamente entregues à imoralidade sexual. Eles eram capazes de se prostituir com as mulheres que participavam do culto. Como se não bastasse desonrarem a Deus e o sacerdócio que estava sobre eles, desonravam o ambiente da casa de Deus com a sua vida cheia de impureza. Irmãos, nós precisamos conversar sério sobre isso. Em primeiro lugar, porque nós vivemos talvez na geração mais depravada e mais sensual de todos os tempos. Há uma semana, e para alguns não terminou ainda, nós tivemos mais uma vez a festa mais famosa do Brasil. E simplesmente você que é crente, que quer agradar a Deus, precisa evitar sair na rua, dependendo de onde você mora, e você precisa desligar a sua televisão, porque tudo que vai ser jogado ali, bem diante dos seus olhos, é orgia, é prostituição, é toda forma de perversão sexual.
que o mundo canta em prosa e verso, que é normal, é a atração desse país. Milhares de pessoas vêm do mundo todo para viver isso. Para o mundo, normal. Mas na casa de Deus, nós temos uma outra mente, um outro coração. Nós servimos a um Deus que estabeleceu princípios. E eu acredito que todos aqui têm pelo menos a noção básica de que sexo é uma bênção de Deus para ser vivida dentro dos limites que Deus estabeleceu. Diga comigo, sexo é uma bênção para ser vivida dentro dos limites que Deus estabeleceu. E que limites são esses? Casamento. O limite para o sexo bendito é o casamento. Por isso que a palavra de Deus diz: bendito seja entre vós o leito sem mácula. Tudo que passa disso ofende ao Senhor, mas ofende profundamente. Talvez não, com certeza, a imoralidade sexual, e eu vou explicar bem do que eu estou falando, se trate de um dos pecados mais ofensivos. Eu vou mostrar na Bíblia para você. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 4 ao 7, ele fala sobre esse assunto. Porque, como eu disse, nós vivemos numa geração extremamente sensualizada, e as coisas vão se tornando normais na mente até dos que servem a Deus, que não armam bloqueios. Nós vamos nos acostumando com certos padrões, sem perceber que em nós está a presença do Santíssimo. Existe eu não sei se eu devo chamar de modinha, porque a modinha traz assim uma conotação de algo ingênuo, de algo passageiro, de algo sem muita importância. Mas enfim, há uma modinha que tem atingido a juventude, não só a juventude, porque muitos casamentos, inclusive dentro da casa de Deus, têm sido destruídos por essa prática, que é a troca de nudes. Se você não sabe o que é isso, pode ter certeza que o seu filho, seu sobrinho, seu neto sabe. Pelo menos sabe o que é. Consiste em que a pessoa tire uma foto ou um vídeo do seu corpo nu ou seminu e envie para o celular de uma outra pessoa, supostamente, na maioria das vezes, confiável. Bom, pensar nessas coisas já deveria nos assustar, mas não uma, não duas, não três, muitas vezes nós temos tido que tratar de situações assim no meio da igreja. Temos tido que tratar de jovens, de rapazes, de moças, de adolescentes, de homens casados, que estão brincando com fogo, que estão enviando a imagem do seu corpo, perdendo eles a consciência de que o seu corpo se tornou sagrado, desde o dia em que se converteram. Deixa eu ler o texto bíblico, porque a palavra de Deus fala com muito mais poder do que eu. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 7. Pois preste atenção, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Preste atenção, essa palavra prostituição, traduzida por prostituição, você sabe que a sua Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego. E a palavra traduzida na maioria das nossas versões bíblicas por prostituição é porneia, de onde vem o termo pornografia, porneia. E porneia não é só prostituição, nós sabemos o que é prostituição. Prostituição é a venda do corpo. Mas, na verdade, porneia é muito mais amplo. Porneia é todo tipo de imoralidade sexual.
Porneia é fornicação, a relação sexual entre dois solteiros. Porneia é adultério, a relação sexual de alguém casado fora do seu casamento. Porneia é homossexualismo. Porneia é o estímulo à sensualidade. Porneia é pornografia. Porneia é masturbação. Todo tipo de sexo fora do casamento é porneia. E Paulo está dizendo que nós precisamos entender que a vontade de Deus é a nossa santificação e que nós devemos nos abster da porneia. E ele segue dizendo assim: e que cada um de vós, cada um é cada um. Quem é cada um aqui? Levanta a mão. Então é contigo, ok? Deus está falando contigo. Você é de Deus? Pois Deus está falando contigo. E que cada um saiba possuir, preste atenção, o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo está dizendo, gente, nós não podemos viver como aqueles que não têm temor. Nós precisamos guardar o nosso corpo em santificação e honra. E a coisa vai ficar mais séria aqui. Porque diz assim, preste atenção, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Não brinque com seus irmãos nessa matéria. Por quê? Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Paulo está dizendo, quando você brinca com os seus irmãos, quando você defrauda, quando você ofende, você sabe o que é defraudar? Defraudar é gerar numa pessoa uma expectativa que não pode ser suprida. E Paulo está dizendo, quando nessa matéria da sexualidade, você ofende o seu irmão, você defrauda o seu irmão, prepare-se, porque Deus é vingador disso. Deixa eu falar uma coisa para você que é nascido de novo. Deus tem ciúmes de você. Eu vou falar de novo para que você sinta o peso dessa palavra. Deus tem ciúmes de você. Deus tem zelo pela sua vida, Deus tem zelo pela sua imagem, Deus tem zelo pela sua mente, Deus tem zelo pelo seu corpo. Até porque não é seu, é dele. É a argumentação que Paulo vai usar na sequência. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Por que tudo isso? Porque no dia em que você converteu, o Espírito Santo veio habitar em você. O seu corpo passou a ser templo sagrado. Diga comigo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Amado, nós precisamos guardar essa consciência para definir como nós vamos usar, como nós vamos expor o nosso corpo. Falando da nude, eu comparo a atitude de um crente expondo o seu corpo, enviando a imagem da sua intimidade, a alguém que pega uma pedra preciosa, um diamante puro, caríssimo, e expõe numa banca de verdura, no meio da feira. Desvaloriza completamente aquilo que é tão precioso. Mas eu estou usando um exemplo, porque quantas pessoas não estão mergulhadas na pornografia? A pornografia nunca esteve mais acessível do que nos nossos dias. Basta um dedo no celular e pronto, está aí. E quando nós nos envolvemos com essas coisas, nós afugentamos a glória de Deus, nós ofendemos o Senhor. Nós precisamos definir quem nós somos.
A Bíblia diz: aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é santo, santifique-se. Diga comigo: aquele que é sujo, suje-se mais. Meus irmãos, os sujos, os pecadores, os que não têm temor de Deus, os que não têm o Espírito, estão no seu habitat, no pecado. Mas nós somos santos, por causa da presença santa do Espírito que nos foi dado. Amém? Então nós não podemos viver no meio dos santos, para um Deus santo, uma vida impura. O apóstolo Paulo, eu poderia falar, não só hoje, eu poderia nos próximos domingos, fazer um estudo aqui exaustivo sobre esse tema. Não é o meu propósito, mas eu quero falar sério com vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, 1 aos Coríntios 6, de 18 a 20, ele diz assim: fugir da impureza. Ele começa sendo bem direto. Gente, com a impureza, a gente não brinca, a gente não chega perto, a gente não enfrenta a impureza. Deixa comigo, pastor, que eu sei os meus limites. Olha, o meu namoro aqui, ele sabe, tangencia a carnalidade, a sensualidade, mas eu sei até onde eu vou. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz fugir da impureza. E por quê? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E Paulo pergunta: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Por favor, me ajude a pregar e diga para essa pessoa que está aí ao seu lado: você não é de si mesmo. Seu corpo pertence a Deus, ao Espírito de Deus. Alô? Está todo mundo comigo aqui? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui nós começamos a entender por que a glória se foi. Porque esses homens não respeitavam esses princípios. Esses homens desonravam a Deus com a sua imoralidade e envolviam outras pessoas da casa de Deus no seu padrão abominável. Bom, esse é um dos problemas. Mais do que isso, esses sacerdotes que fizeram nascer Icabode, eles eram absolutamente irreverentes, não tinham respeito diante do altar. Diga irreverência. Olha o que diz o texto, 1 Samuel capítulo 2, versículos 13 e 14. Pois o costume, veja bem, eles viviam nisso, não foi um acidente, não foi uma queda, não foi um escorregão. O costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, o ajudante do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Deixa eu explicar isso, porque nós estamos falando do tempo do Antigo Testamento, quando o culto ao Senhor envolvia ofertas, sacrifícios. As pessoas traziam os animais para serem imolados na presença do Senhor, e a lei mandava que certas ofertas fossem consagradas exclusivamente a Deus. A carne de certos animais precisava queimar no altar, e a sua fumaça deveria subir como um aroma suave na presença do Senhor. Era oferta santa ao Senhor. Os sacerdotes eram sustentados, eles tinham acesso a certas ofertas, mas havia uma parte que era exclusiva de Deus. Mas esses homens irreverentes,
costumavam fazer diferente. Eles metiam o seu garfo naquilo que não era deles. Eles não tinham o mínimo respeito pelo altar, ofendiam a Deus e davam mau testemunho diante das pessoas. Se você ler todo o texto, você vai ver que eles oprimiam as pessoas, tomando daquilo que era sagrado para si. Eu poderia aplicar isso de muitas formas, mas eu quero tratar de uma forma mais genérica, porque a presença de Deus, irmãos, ela exige uma reverência. Deus é um Deus santíssimo, e quando nós estamos não apenas na presença dEle, reunidos aqui, claro, se nós estamos aqui para cultuar o Senhor, um altar está levantado, e a minha atitude nesse lugar precisa ser uma atitude reverente. Eu não posso confundir a liberdade que eu tenho de filho com a irreverência, e a irreverência pode se manifestar de N formas. É o desrespeito, é a falta de consciência de quem está ali, que é o Santíssimo. Esses dias, nós tivemos uma situação absurda, numa das nossas extensões. Nós tivemos, um dos nossos pastores teve que pegar um sujeito, um homem já de meia idade, deve ser pai de família, se pode-se usar essa expressão. Teve que pegar por aqui, levar lá para trás e falar: você está pensando que esse lugar aqui é o quê? O sujeito já estava há 2 ou 3 cultos, no meio do culto, com o seu celular, assistindo pornografia, enquanto a palavra estava sendo ministrada. E nós tivemos de dizer para ele o que ele precisava ouvir. Que se fosse para ter aquela atitude por aquela porta, ele não entraria mais. Que ou ele respeitasse o ambiente da casa de Deus, ou ele nunca mais entrasse ali naquele lugar. Mas eu estou falando de algo absurdo. O sujeito desse só pode ser doente, tarado. Mas às vezes não é preciso ir tão fundo, porque a irreverência não precisa se revelar na hora do culto. Quando você sai de um ambiente abençoado, ou não precisa sair, porque na verdade a consciência do reino de Deus é que todo lugar que eu ando é lugar sagrado. O lugar sagrado não é esse espaço limitado por essas 4 paredes onde a igreja se reúne domingo após domingo. A minha casa é um lugar sagrado, sim ou não? Quando Deus se encontrou com Moisés, Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E onde é que Moisés estava? Num templo? Não, Moisés estava no meio do deserto, mas Deus estava ali. E eu quero dizer que Deus está por onde você anda. Deus está na sua casa, Deus está na sala da sua casa, Deus está nos quartos da sua casa. E a irreverência contra a presença de Deus pode ser praticada ali também. Isso sem falar, irmãos, eu disse para vocês que hoje a conversa ia ser séria. Mas afinal de contas, nós precisamos aprender a lidar com a glória de Deus. Quantos aqui querem a glória de Deus? Então vamos aprender a nos portar para que a glória não se vá. E pior, para que a glória não nos destrua, porque ela destruiu a vida desses sacerdotes. Quantos não estão metendo o seu garfo naquilo que é do Senhor hoje? Usando para si os dízimos que são santos ao Senhor. O paralelo é exato. O que aqueles homens faziam era meter a mão naquilo que era de Deus. Toda vez que você deixa de entregar os seus dízimos ao Senhor e que você usa para si, você está fazendo a mesma coisa. Nós precisamos temer. Subir aqui e ministrar uma palavra, pegar um violão ou uma guitarra, reunir uma célula e pregar para um grupo de pessoas. Cada gesto que nós fazemos está envolvido com o sagrado. E a nossa atitude tem que ser uma atitude de reverência, de respeito à presença de Deus. Amém? Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8, ele diz: não vos enganeis, prestem atenção. Não vos enganeis.
De Deus não se zomba. Me ajuda de novo aí. Fala para o seu irmão para ajudar a gravar. Não se engane. Diga para ele, não se engane. De Deus não se zomba. Não brinque com Deus. A palavra é essa, a mensagem é essa. Não brinque com Deus. Deus é sério. Ele é amoroso. Ele é divertido, Ele gosta de ter comunhão conosco, mas Deus é santo, não brinque com Deus. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você fizer uma colheita irreverente, você vai colher. Se você fizer uma semeadura irreverente, você vai colher frutos malditos. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E eu pergunto, o que nós estamos semeando? O que nós estamos semeando nas nossas conversas? O que nós estamos semeando nas nossas redes sociais? O que nós estamos semeando na nossa forma de tratar as pessoas? Quem semeia no Espírito colhe vida, quem semeia na carne colhe corrupção. Por que tudo isso aconteceu? Porque chegou ao ponto de Deus dizer, eu não quero mais estar aqui no meio desse povo, a minha glória se vai. Por quê? Porque todas essas coisas eram praticadas num ambiente de indisciplina. Ninguém tomava providências. Havia um homem que tinha autoridade para tomar providências, e ele não tomava. É o que diz o texto, 1 Samuel 2, primeira parte do versículo 26 e também a primeira parte do versículo 29. Veio um homem de Deus, um profeta, a Eli, e lhe disse, assim diz o Senhor. Esse profeta veio trazer uma palavra ao sacerdote Eli, que era o líder sacerdotal maior. Ele diz assim, por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta? Que ordenei se fizessem na minha morada. E por que honras a teus filhos mais do que a mim? Deus está perguntando, Eli, por que você honra, protege, camufla o pecado dos seus filhos? Você ama os seus filhos mais do que a mim? E não foi só uma repreensão de Deus. Na verdade, mais adiante, o Senhor faz um decreto, capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim, porque já lhe fiz saber a Eli, que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade que ele bem sabia, pois seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. Eli não tomava providências. E aqui, amados, entram duas coisas que são degradantes sempre, em qualquer sociedade: a cumplicidade e a impunidade. Nós não vivemos reclamando do nosso Brasil, que um dos problemas principais dessa nação é a impunidade. Quantos de vocês aqui, além de mim, já reclamaram da impunidade? Quantos já clamaram por leis mais severas para aquele que é desonesto, que é corrupto? Quantos clamam por isso? Todos nós, porque nós sabemos que onde não há disciplina, que onde não há punição para o erro se espalha, a corrupção aumenta. Isso funciona numa nação, assim como funciona numa igreja, assim como funciona numa família. E o que acontecia com Eli? Eli, diz a palavra, bem sabia. Veja bem, Eli era um homem já velho nessa ocasião. E não há nenhum registro bíblico de que Eli tenha prostituído. Ele nunca prostituiu. Ele nunca meteu o seu garfo nas ofertas do Senhor. Mas ainda assim, ele foi rejeitado junto com seus filhos. Qual foi o pecado de Eli? Com
cumplicidade. Cumplicidade. Toda vez que nós temos consciência do pecado e não tomamos providência, nós nos tornamos parceiros, cúmplices. O que eu quero dizer, meu irmão, é que a santidade da igreja não é uma responsabilidade só dos pastores. Você, sacerdote, é responsável pela santidade da igreja. Diga, eu sou responsável por manter a casa de Deus em santidade. Você é responsável primeiro pela sua vida, mas você é sim responsável pela vida do seu irmão. Foi por isso que Jesus Cristo nos ensinou. Ele disse, se teu irmão pecar, não faz que não viu. Isso é eu que estou acrescentando aqui, né? Se teu irmão pecar, vá e repreende o teu irmão. Se ele te ouvir, que significa se ele se arrepender, ok, ganhaste o teu irmão. Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de graça. O arrependimento sincero pode resolver qualquer pecado. Mas Jesus disse, se ele não te ouvir, não deixa o barco correr, não. Leva contigo mais 2 testemunhas. Na versão super atualizada, pega o teu irmão de jeito, põe ele na parede, fala para ele, você está pensando o quê? Onde você vive? Na casa de Deus? É mais ou menos isso que Jesus está nos ensinando a fazer. Não é nós ficarmos zelando pela imagem que não tem respaldo na verdade do outro. E Jesus termina o seu ensino sobre isso dizendo, se ele continuar resistente, leva o caso à igreja. E se ele não ouvir a igreja, ou seja, essa pessoa continua a sua vida de pecado, Jesus disse, considera-o um publicano, gentil e publicano. Considera incrédulo. Porque não pode ficar na casa de Deus vivendo a vida de um incrédulo. Na casa de Deus é um tipo de vida, lá no mundo é outra. Todo mundo tem que decidir. Alô? Eu estou ensinando você a lidar com a glória. A fazer desse lugar, a fazer da sua vida, a fazer da sua família um lugar onde Deus ama estar. Radical, não é? Eu estava conversando hoje, enquanto almoçávamos com a minha família, meu filho, minha esposa. Estava dizendo, olha, palavras como essa não são pregadas em grande parte das belas igrejas que nós temos. Porque o pastor não quer se expor, não é? E não quer assustar ninguém. Então vamos falar só do que é fofinho, gostosinho, aquilo que dá coceira nos ouvidos para ouvir, você é um vencedor, você é um ungido, você é santo. Essas coisas a gente gosta de ouvir e são parte apenas da verdade. Mas nós precisamos aprender a nos portar na casa de Deus. Esse pessoal que foi ao encontro nesse fim de semana, eles foram confrontados com a santidade de Deus. Eles foram ensinados sobre esse Deus que não é um bonachão que aceita tudo. Esse é o nosso Deus. E quando nós vivemos sob essa perspectiva, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Aquele que quer Deus vai vir, vai amar esse lugar, porque a glória de Deus vai estar aqui. Não há nada mais prazeroso do que a glória de Deus. Agora, aquele que quer brincar de religião não vai se sentir bem e vai vazar. E eu digo, vai tarde. Porque na casa de Deus nós temos uma preocupação: agradar o Espírito de Deus. Então, a disciplina é tão importante que nós tenhamos atitude. Eu quero falar aqui rapidamente aos pais. Aos pais. Você não pode obrigar o seu filho a servir a Deus. Muitas vezes os nossos filhos, eles escolhem um caminho que nós não ensinamos para eles.
E aí, o que temos a fazer é correr para o altar e pedir misericórdia, e pedir que Deus os atraia de volta, ou quem sabe pela primeira vez, porque a verdade é que muitos filhos de crentes, embora tenham crescido na igreja, nunca se converteram, se acostumaram com a ideia de Deus e não se converteram. Então, você não pode obrigar o seu filho a viver uma vida cristã, isso é uma decisão dele. Mas se ele é um cristão, você tem a obrigação de exigir dele seriedade com as coisas de Deus. Porque senão você cai no mesmo pecado de Eli. Indisciplina. O pecado que ele bem sabia e não fazia nada. Mas isso serve também para outros níveis de cumplicidade. Sabe por quê? Muitas vezes é a esposa que vê o marido vivendo uma vida indigna. Mas seja por medo, seja por não querer expô-lo. Mas a verdade é que se nós queremos andar com Deus, nós precisamos ter uma aliança maior com Deus do que com qualquer outra pessoa dessa terra. Eu quero terminar te mostrando algo que resume a vida desses homens, que era uma vida de religiosidade sem espiritualidade. São dois conceitos muito diferentes. Você pode ser extremamente religioso e nada espiritual, sabia? Põe uma Bíblia de 2 quilos debaixo do seu braço, sai dando a paz do Senhor para todo mundo, e depois, quando o ambiente dos crentes dispersar, vai viver uma vida de desonestidade, de imoralidade. Isso é religiosidade sem espiritualidade. Era como esses homens viviam. E eles ainda queriam contar com a cobertura de Deus. Aconteceu um episódio em que o povo de Israel, Deus já estava entristecido, ofendido, e o povo de Israel entrou em batalha contra os filisteus. E houve uma derrota, certamente pessoas morreram naquela batalha. E aí esses sacerdotes, Ofni e Finéias, tiveram uma bela ideia. Eu vou ler o texto com você. 1 Samuel capítulo 4, é o último texto que eu quero ler hoje. 1 Samuel 4, versículos 2, 3, 4, depois o 10 e o 11. Diz assim: e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel, e travada a peleja, Israel foi ferido. Mais adiante, continua o texto. E disseram os sacerdotes: tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que venha para o meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança, a arca do pacto do Senhor dos exércitos, que se assenta sobre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. Versículo 11: então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. Também foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Percebe? Eles estavam em apuros, aí se lembraram da arca. Vamos trazer a arca, ela vai nos proteger. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A presença de Deus só protege quem a honra. Vou falar de novo. A presença de Deus só protege quem a honra. O resto é superstição evangélica. Não pense que você abrindo a sua Bíblia, no Salmo 91, colocando lá na sala da sua casa. Sabe o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Pode botar a Bíblia lá. Se você não tiver compromisso com a palavra, a sua Bíblia não pode se proteger. Você pode botar 200 Bíblias na sua casa, porque Deus não é um amuleto. Deus é uma pessoa santa. E quando nós honramos a santidade dele, aí sim,
você pode contar com Ele nas suas batalhas. Você pode contar com Ele nos desafios da sua vida. Sabe, esses homens eram religiosos. Eles achavam que podiam manipular a presença de Deus ao seu bel prazer. Estavam lá diante da arca. E eu fico pensando no Espírito, dizendo assim: será que agora eles acham que eu vou me manifestar? Se durante esses anos todos eles têm me desonrado com o seu procedimento, com o seu coração pervertido. Morreram ali os dois. Quando seu pai recebeu a notícia, também morreu. Quando a esposa recebeu a notícia, também morreu, mas antes deixou um filho, e acabou. Meus irmãos, eu tenho uma decisão que eu preciso tomar todos os dias. Na minha vida, não vai nascer Icabodes. Na minha família não vai nascer Icabodes. E no que depende de mim, nessa igreja aqui, Icabodes nunca vai nascer. Porque eu quero, e eu estou pedindo, eu estou estimulando, eu estou exortando você. Vamos alinhar a nossa vida. E vamos viver de uma maneira tal que Deus diga: eis ali um lugar onde a minha presença quer estar. Esse é o chamado do Senhor. Vamos ficar em pé, fique em pé.